Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Linguagem e Suas Tecnologias para estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação. Eu sou o professor Ivaí e a nossa aula de hoje é sobre as práticas artísticas, gêneros digitais no desenvolvimento da arte. Conteúdo importante para vocês, estudantes do ensino médio. Vamos começar? Vem comigo! Nós vamos trabalhar sempre a partir das habilidades da BNCC, olha, produzir apresentações, comentários apreciativos e críticas sobre livros, filmes, quer dizer, envolvendo a questão artística. O objetivo da aprendizagem é avaliar, olha, os textos literários diversos, produções artísticas e etc. Como objeto de conhecimento seriam as práticas artísticas, nós vamos falar hoje especificamente, olha, artes visuais, nós vamos falar também das TEDx, as tecnologias, né, os gêneros digitais direcionados ao desenvolvimento da arte. Isso aqui você vai gostar, viu, professor Silvio? É super interessante. Nós temos também as habilidades essenciais do que a gente precisa observar, diagnosticar, apreciar esses elementos da literatura ou propriamente da arte pictórica, né? Os quadros que a gente faremos uma abordagem aqui. Então, antes da literatura, eu começo pela arte. A arte, ela possui um caráter estético e está intimamente relacionado com sensações e as emoções dos indivíduos. Eles expressam isso. Então, como exemplo, nós podemos citar uma pintura, a dança, a música, o cinema, a literatura e a arquitetura, porque são manifestações que surgem a partir de uma intencionalidade, que surge de forma subjetiva. Então, quando alguém pinta, por exemplo, uma determinada paisagem, ou uma pessoa, ou qualquer motivo que seja nessa arte, ele vai jogar o quê? A sua visão pessoal subjetiva. Quando alguém escreve, também é subjetivo. Ou ele vai expressar um momento de euforia, de alegria, ao qual ele esteja vivendo, ou ele poderá expressar um momento de nostalgia, de saudade, até mesmo de tristeza, né? Depende, então, do estado de espírito daquele que compõe a arte. Quando nós falamos da arte pictórica, aliás, da literatura, eu preciso voltar um pouquinho lá na época do trovadorismo, período medieval, onde surgiram as cantigas, cantigas de amor, cantiga de amigo, as cantigas de escárnio, de maldizer. Então, eram musiquinhas que eram feitas lá nos palácios para serem cantadas, né? Tinha um objetivo. Aí a gente já vem para uma literatura maior, pensando numa epopeia, os Lusíadas, do Luís de Camões, que traz, né, a grande aventura de Vasco da Gama, né, tornando o herói ao desbravar os mares e conhecer novas terras. Nós vamos perceber nesses poemas, né, que são composições muito longas, com muitos cantos, muitos versos e estrofes, chegando em média 8.000, 7.000 versos, né? Então compõe-se uma narrativa heróica, tem também a presença, né, da mitologia nesses textos. E depois a gente parte para dentro da literatura os textos, né, dramáticos, perceber a arte escrita para ser encenada, representada, no caso aqui, o teatro. Aí, olha só, sobre a arte agora, pictórica, a figura, a gente vai perceber que surge, né, dá uma olhadinha aqui na tela, desde a época pré-histórica. A gente vai perceber isso, né? Então, as pinturas rupestres, e a gente vai perceber uma arte sacra, né, quando esculpida, e vamos perceber já um movimento bem mais próximo de nós, muito comentado, que é a questão do modernismo no século XX, que foi um boom aqui no Brasil, a partir das vanguardas europeias, para trazer uma nova perspectiva, uma nova visão de arte que trouxesse, de fato, uma identidade nacional. E isso são assuntos para um outro momento, ok? De olho na literatura, aqui na tela, a definição mais antiga, comumente usada pelos teóricos da literatura, é aquela construída por Aristóteles. Para o pensador grego, a literatura seria uma imitação ou representação da realidade mediante palavras, ao qual se chama de mimese. Então, a arte imita a vida. Na época, o filósofo ainda dividiu a literatura em 3 categorias gêneros: o lírico, o épico e o dramático. Então, na literatura, é toda manifestação de linguagem que tem como uma das finalidades a expressão estética, né? Então, os poemas têm a sua estrutura, a composição ela tem um ritmo através das rimas, temos os versos, as estrofes, existe uma métrica que a gente já comentou sobre essa estrutura. Aí nós temos aqui, olha, os gêneros literários, por exemplo, romance, novela, o conto e a crônica. Os gêneros poéticos, soneto, elegia, ode, canção. Eu não vou especificar
em detalhes, porque nós já comentamos sobre isso em uma aula anterior, ok? E nos textos dramáticos, o gênero, a tragédia, a comédia, dramas históricos, ou seja, um teatro de vanguarda. Sobre o poema, essa manifestação, imagine o Álvares de Azevedo dizendo, se eu morresse amanhã. O Álvares de Azevedo, ele passa pelas fases do romantismo, ora, ele traz a mulher como um anjo, um ser idealizado, um amor platônico. O amor não é atingido. Mas houve um momento também que ele se tornou, ultra romântico, que aí é uma fase pessimista, que pensa em morte, né? Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar os meus olhos, minha triste irmã, minha mãe de saudades morreria? Se eu morresse amanhã, percebe essa linguagem triste, melancólica, né? E a gente precisa também perceber no poema, olha só, é um quarteto, aliás, nós temos aqui 4 quartetos, né? Que não é um poema, não é um soneto, se fosse 3 versos aqui o soneto, mas são 4 quartetos aqui, ok? E ele vai falar sobre isso, a dor da vida, olha, mas essa dor da vida que me devora, a ânsia da glória, né? O doloroso afã. É uma visão bem pessimista, melancólica, e eles se voltavam então para essa questão da morte. Aí depois nós temos os poemas modernistas, que ele já foge de toda essa estrutura estética, né, de ser tudo milimetricamente calculado, e o Drummond nos apresenta. Tinha uma pedra no meio do caminho, quem não conhece esse, né? Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E ele, quando ele fala aqui, olha, não me esquecerei desse acontecimento da vida, das minhas retinas fatigadas, um cansaço, né? Se depara com um problema e sente essa angústia, e essa pedra, metaforicamente, significa um problema, né? Que ele encontrou na sua perspectiva de vida, na sua trajetória. Então, quando nós nos deparamos, né, com alguns problemas, às vezes a gente tem a mania de dizer, né? Eu pegarei essas pedras e essas pedras do meu caminho, eu vou construir os meus castelos. Então, os problemas também nos dá a possibilidade de crescimento, né? Sair de uma zona de conforto. Então, o poeta trata desse aspecto. Agora, olha só que interessante, o professor Silvio, a Sara que gosta muito de fazer viagens aí pela cidade, né? Não é bom a gente fazer um passeio na cidade? Nós vamos trabalhar essas TEDx, né, sobre a tecnologia, os gêneros digitais direcionados ao desenvolvimento da arte. Você já imaginou isso, Silvio? Olha só, um caboclo pega um GPS e ele fica rodando na cidade construindo a imagem, né? E eu fiquei assim, impressionado com isso, porque imaginar como que você primeiro visualiza essa ideia para transformá-la em prática, né? Aí nós temos um outro exemplo aqui, olha só, né? O trajeto na cidade, e tem esse outro aqui. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse artista. Steph Land, artista canadense, pedala até 70 quilômetros em um dia para criar os seus desenhos no GPS. Ele usa, né, o programa Strava para gravar os seus trajetos na cidade de Victoria, Colômbia Britânica. O que podemos verificar no modelo artístico proposto por Steph Land é basicamente o uso da tecnologia para outros fins. Então, assim, quando a gente tem um GPS só para nos locomovermos, acertarmos o lugar onde a gente precisa ir, né, nos direcionarmos, ele usa, então, essa tecnologia para outros fins, né? Ele constrói o quê? A arte através dos trajetos que ele faz, pedalando 70 quilômetros. E que não são os seus fins primários. Então, o GPS não é para isso. O fim primário dele não é esse, mas o artista faz essa adaptação e ele usa essa tecnologia, então, para criar arte. Ou seja, temos o deslocamento das tecnologias de suas funções habituais e ele usa o GPS para criar obras de arte. Olha só que interessante. E aí, para nós finalizarmos a nossa aula, né, hora da atividade, praticando, vem comigo. Nós vamos analisar justamente um texto dele, né, um texto do Steph Land. Olha só, nós temos aqui o Cristo Redentor, né, na cidade do Rio de Janeiro, e aqui nós vemos então reproduzido a figurinha dele. E o que é interessante nesse aspecto aqui, quer ver, aproxima a tela aqui, que ele fez no trajeto de bicicleta, pedalando com o GPS,
e gravando o trajeto ele formou então o Cristo Redentor. Então vamos analisar o texto. Stephen Landon, artista canadense, morador de Victoria, capital da Colômbia Britânica, no Canadá, transformou-se em fenômeno mundial, produzindo obras de arte virtuais, pedalando sua bike. Seguindo rotas traçadas com auxílio de um dispositivo de GPS, ele calcula ter percorrido mais de 10 mil quilômetros. Então ele forma, a partir dos passeios ciclísticos intencional, para reproduzir imagens, uma nova arte. Transferir, então, o uso funcional da tecnologia para outro fim. Então ele faz isso, ele constrói com o GPS a arte. Os textos destacam, né? Então aqui eu tenho um pouquinho da biografia dele e aqui eu tenho a obra de arte dele. Os textos destacam a inovação artística proposta por Stephen Landon, a partir de quê? Do deslocamento das tecnologias das suas funções habituais, ou, letra B, da perspectiva do funcionamento do dispositivo do GPS, a alternativa C, do ato de guiar a sua bicicleta pelas ruas da cidade, a D, análise de problemas de mobilidade urbana, ou a alternativa E, foco na promoção cultural da cidade. Então, o foco é na promoção? É guiar simplesmente a bicicleta sem um determinado fim? Qual que seria o gabarito? Qual que vocês marcariam? Letra A, B, C, D ou E? Fala aí para mim, qual letra? Ah, com certeza, é essa mesmo, corretíssimo. Letra A. Então, os textos aqui destacam que esse artista, né, a proposta dele vem a partir do quê? Do deslocamento das tecnologias das suas funções habituais. O GPS é para um fim. E ele, através do seu pedal, ele constrói imagens, uma nova perspectiva de arte usando essa tecnologia, ok? Dicas do tio Ivair. De olho na literatura e na arte e percebam, né, quando a tecnologia digital, de informação e de comunicação, ele tem gêneros digitais no desenvolvimento da arte. É o caso desta. E você pode continuar a sua pesquisa. Será que existem outros artistas que desenvolvem algum trabalho nesse sentido? Bom, chegamos ao final da aula. Fica aí para vocês pensarem e pesquisarem os gêneros digitais na construção da arte. Beleza? Terminando aqui, não saiam daí, pois após o intervalo nós teremos mais uma aula para vocês, estudantes do ensino médio, aqui na TBC. Forte abraço, beijo no coração, partiu!